Também, e aqui esta é uma luta da Associação de Juízes, é urgente que se aprove também o Estatuto Orgânico dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público. O atual vem de 1994, para terem uma ideia. O Estatuto Remuneratório também é uma luta da Associação de Juízes, e aqui podemos falar também do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público. O que se encontra em vigor vem de 2000, e é também urgente a aprovação do Estatuto Remuneratório dos Oficiais e Técnicos de Justiça, porque há técnicos de justiça que se encontram atualmente a exercer funções nos tribunais de segunda instância e que oferem os salários que oferiam enquanto técnicos de justiça nos tribunais de comarca. Eu peço desculpas, pensei que tivesse a seguir. Pode avançar, pode avançar. Não. É o anterior slide. Também gostaríamos de falar um pouquinho sobre a celeridade processual versus número de juízes na primeira instância. O atual quadro de juízes de direito é composto por um máximo de 850 juízes. Isto está previsto no número 1 do artigo 54 da Lei 29/22. Quantos juízes temos atualmente? 595 juízes de direito. E aqui a nossa questão é: estudos foram feitos para que o legislador determinasse este número de juízes, limite de 850. Qual é a relação entre o número de habitantes e um juiz de direito? Em relação a esta matéria e outras, de facto, há toda uma necessidade do legislador ganhar consciência de que existem segmentos em que, antes de se legislar, deve-se fazer um estudo prévio, ouvir as mais diversas áreas do saber, porque, lamentavelmente, o que se passa entre nós, na maior parte das vezes, as leis são aprovadas e são discutidas apenas entre juristas, quando, na verdade, era importante também ouvir outros segmentos, sociólogos, eventualmente, até psicólogos. Outro aspecto que também gostaríamos de abordar está relacionado com a necessidade de consagração do princípio da contingentação processual. A nível dos tribunais de primeira instância e nos tribunais de segunda instância, não há um limite sobre o número de juízes que cada um de nós deve tramitar. Ou seja, temos colegas com 2.000 processos, temos colegas com 500 processos, temos colegas com 1.000 processos, e é humanamente impossível tramitar 1.000 processos. Então já fazem ideia do porquê da morosidade processual, claro, sem olhar para outras questões sobre as quais nos debruçaremos mais adiante, não é? Que se registra atualmente nos nossos tribunais. A nível do Tribunal Supremo, essa questão já está resolvida. Cada juiz conselheiro tem sob sua responsabilidade, aqueles sobretudo da sala criminal e do cível, 250 processos. Não digo sala, câmaras, peço desculpas. Das distintas câmaras de trabalho, família, sucessões, etc., 250 processos. Aqui também, por uma questão de unidade de sistema, claro, não vamos dizer que os juízes a nível da primeira instância devem tramitar apenas 250 processos, que é impossível. Mas é necessário que o legislador defina um número que permita observar, no mínimo, aquilo que a Constituição da República estabelece. É necessário que os processos sejam, na verdade, decididos em prazo razoável. No segundo ponto, nos vamos ocupar agora dos desafios no domínio das infraestruturas.
Começaria por falar do Tribunal Supremo. Penso que todos nós sabemos onde é que funciona o Tribunal Supremo. Está aí assim próximo do Palácio da Justiça, em Luanda. Tem a sua sede em Luanda. E num edifício que não foi, na verdade, concebido para albergar o Tribunal Supremo. Penso que todos nós acompanhamos o problema que se criou quando o Tribunal Supremo passou a funcionar nestas instalações. Que são da Provedoria, haviam sido concebidas para a Provedoria de Justiça. Em relação ao tribunal, os tribunais da relação, conhecemos o Tribunal da Relação de Benguela, até porque penso que todos já tivemos a oportunidade de passar por lá, o Tribunal da Relação de Benguela. Para quem nunca passou, salvo erro, aquelas instalações eram do BNA. O Tribunal da Relação de Luanda funciona na antiga Assembleia do Povo, tempo colonial, não é? Aí assim na Baixa de Luanda. O Tribunal da Relação da Huila também funciona num edifício adaptado. Era um edifício inacabado e que depois foram feitas obras para albergar o Tribunal da Relação. Em relação aos tribunais que ainda não estão instituídos ou instalados, Tribunal, no caso da relação do IJ e Lunda Sul, respectivamente, o que se pretende em relação à província do IJ é que o mesmo passe a funcionar nas instalações do antigo Tribunal de Comarca, que é uma infraestrutura concebida mesmo como tribunal, mas vem do tempo colonial. Em relação à província da Lunda Sul, desconheço em que instalações é que efetivamente passará a funcionar num futuro, provavelmente breve, o Tribunal da Relação daquela região. Nos termos da lei, em cada região judicial há um tribunal da relação. Em relação aos tribunais de comarca, a começar com a primeira região, que compreende as províncias do Bengo, Cabinda e Luanda. Estão previstos 11 tribunais de comarca. A segunda região, com sede na província do IJ, compreende as províncias de Kwanza Norte, Malães, IJ e Zai. Estão previstos 18 tribunais de comarca. A terceira região, com sede em Benguela, compreende as seguintes províncias: Benguela, Bié, Kwanza Sul e Uambo. Estão previstos 15 tribunais de comarca. A quarta região, com sede no Lubango, compreende as seguintes províncias: Quando Cubango, Cunene, Huila e Namibe. Estão previstas 13 comarcas. E por último, a quinta região, com sede no Saurimo, que compreende as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, respectivamente, com 7 comarcas. No total, nos termos da atual lei orgânica, teremos em funcionamento 64 tribunais de comarca, a nível de todo o território nacional. É claro que atualmente ainda funcionam alguns tribunais com a designação de Tribunal Provincial. Designação esta vinda ainda da Lei 1888. A minha questão em relação às infraestruturas e esta resenha que acabamos de fazer está relacionada com o seguinte: é que desde Angola independente nunca foi feito um investimento a sério no domínio das infraestruturas para albergar os tribunais. Os únicos edifícios que nós temos em Angola e concebidos para tribunais ou para funcionamento dos tribunais, e espero não esquecer nenhum destes tribunais, são os edifícios do Tribunal da Comarca do Lubide, de Moçambique, Uíge e Ambuim. Mas são do tempo colonial. Foi o colono quem os deixou.
Que investimento foi feito desde 1975 até os nossos dias. Não será que é a altura desta questão relacionada com as infraestruturas passar para a agenda do Estado, ou Executivo, se quisermos? Porque o Judicial vive de improvisos, vive de remendos. Os edifícios em que atualmente funcionamos, alguns deles são aqueles concebidos para a seguradora 3As. Eu, por exemplo, estou colocado no Cível, no Lubito, e no edifício das 3As. Aquela estrutura não foi concebida para tribunal. Penso que todos nós estamos atentos e acompanhamos as notícias. Ainda não realizamos as eleições autárquicas, mas já estão a ser construídos edifícios para as autarquias. Em algumas províncias, esses edifícios já estão terminados. Por quê? Porque há vontade, houve vontade. A mesma vontade que se presta, ou atenção, se quisermos, a estas questões, o Judiciário reclama. E nós, enquanto Associação de Juízes de Angola, continuaremos a nos debater para que, de facto, o Poder Judicial seja tratado como deve ser. Nós temos situações de juízes que partilham gabinetes, eu sou um deles. No meu gabinete trabalho com mais 3 colegas. Eu, quando fui contactado pela Omunga, na pessoa do senhor Livulo, falámos ao telefone e o convidei para que fosse ter comigo até o Lubito, no tribunal, claro. E quando ele entrou para o meu gabinete, a pergunta que formulei foi a seguinte: senhor Livulo, o que é que pensou, o que é que idealizou antes de ter entrado para o gabinete de juiz? E ele disse: doutor, eu pensei que tivesse aqui um armário cheio de livros, uma geleira, um cadeirão. Pois, esta é a ideia geral que se passa, sobretudo pelos meios de comunicação social, à sociedade. É necessário que a sociedade, porque os tribunais resolvem os problemas da sociedade, e qualquer um de nós deve estar preocupado com o funcionamento normal destes, porque em muitos casos só nos apercebemos da situação dos tribunais quando o nosso parente ou nós mesmos temos algum problema para tratar no tribunal. Aí sim, reclamamos pela celeridade, não é? Mas é hora de esta questão ligada aos tribunais, sobretudo a criação de infraestruturas próprias, passar para a agenda do Executivo. Um outro ponto sobre o qual também faremos alguma comunicação está relacionado melhor com recursos humanos e formação. Recursos humanos, aqueles que operam, na verdade, nos tribunais. Atualmente, os tribunais de primeira instância contam com 2.700 oficiais de justiça. Neste seguimento, a formação permanente dos magistrados judiciais do Ministério Público, bem como dos oficiais e técnicos de justiça, constitui a atribuição do Instituto Nacional de Estudos Judiciários. Ou seja, há um instituto que faz parte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que é o INES, que tem, entre as suas atribuições, a formação dos juízes
e dos oficiais de justiça. Mas, na prática, o que se tem passado não é o que está previsto nas nossas leis. Ou seja, há sim um instituto, mas o que sucede é que são admitidos funcionários para o setor judiciário que, mesmo sem formação, iniciam funções. A minha questão é, não será uma das causas da morosidade processual? Então você admite um funcionário, não dá formação, e no dia seguinte já vai praticar atos num processo. Claro que este funcionário precisará de algum tempo para poder absorver alguns conhecimentos passados por colegas, atenção, passados por colegas mais experientes, para de por si começar a caminhar. Aí o juiz, ao invés de se dedicar a atos próprios, tem que formar este funcionário também. Porque, claro, vai cometer erros. Mas nós, enquanto Associação de Juízes, em relação aos nossos associados, temos vindo a realizar formações regulares nas mais diversas áreas, nomeadamente a criminal, laboral, civil, etc., para capacitar os juízes. Mas este não pode ser papel da Associação de Juízes de Angola. É do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que deve realizar um programa em conjunto com o INES para poder formar os magistrados e os oficiais e técnicos de justiça. Outro aspecto que também constitui ainda desafio entre nós está relacionado com a transformação digital dos tribunais. Penso que todos nós já ouvimos falar que, a nível dos outros países e até mesmo da CPLP, temos bons exemplos, designadamente o Brasil e Portugal, e a nível dos Palopes, Moçambique, Cabo Verde, estão muito avançados nestas matérias. E penso que é hora, independentemente das infraestruturas inexistentes, mas a transformação digital dos tribunais em Angola não pode ficar dependente da criação de condições nesse segmento, ou seja, com a construção de edifícios para os tribunais. E é assim que, a nível do Conselho Superior da Magistratura Judicial, isto é, por despacho número 11, 2022, foi criado então um grupo técnico que está a trabalhar no plano de ação para a transformação digital dos tribunais em Angola. Podem perguntar, mas que vantagens é que teremos com a transformação digital dos tribunais, ou até a questão da internet, que em muitas províncias, ou entre nós ainda é luxo, não é? Mas provavelmente teremos esse problema resolvido dentro em breve, porque já temos o ANGOSAT, não é? O ANGOSAT 2. Então parece que essa questão não se coloca. Mas é momento de nós começarmos, na verdade, a trilhar o caminho que já foi trilhado pelos outros. Principais vantagens: permitir que os atos judiciais sejam praticados por meio de uma plataforma. Por exemplo, o advogado, a partir da sua casa, pode aceder à plataforma onde quer que esteja, em Angola, no exterior do país, poderá aceder à plataforma e dar entrada de uma ação em juízo. Os atos de juízo, por exemplo,
para levá-los ao conhecimento das partes, uma citação, notificação também poderá ser feita por esta via. A transformação digital tem ainda efeitos positivos no que concerne a celeridade e eficácia dos processos judiciais, visto que as tecnologias podem, por exemplo, substituir tarefas exercidas por funcionários, ou seja, muitas das tarefas hoje exercidas por funcionários poderão, num futuro breve, caso de facto a transformação digital ocorra nos próximos anos, por via das novas tecnologias. Podemos realizar audiências em videoconferência, ou seja, eu, por exemplo, inquirir uma testemunha que resida em Luanda, quando isto for uma realidade, poderá não haver necessidade desta testemunha se deslocar até o Tribunal da Comarca do Lubito, a partir de Luanda, se tiver condições, e caso não tenha, poderá se deslocar aí, claro, ao Tribunal de Comarca mais próximo, para a partir daí, então, não é, poder ser ouvida, poder ser inquirida. As tecnologias também permitirão maior controle mais eficaz da tramitação dos processos, melhor gestão dos recursos humanos, das secretarias e das agendas dos magistrados. E como último ponto, o quinto no caso, vamos então tratar das condições de trabalho versus autonomia administrativa e financeira. Há aí um comentário feito por nós: a falta de condições de trabalho que se assiste a nível dos tribunais, com particular incidência para os da primeira instância, dura décadas e não é da responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas sim do Executivo. Nos termos da Constituição, é verdade que os tribunais gozam de autonomia administrativa e financeira, devendo a lei definir os mecanismos de comparticipação do Poder Judicial no processo de elaboração do seu orçamento. É clara a Constituição. Qualquer um pega na Constituição, lê e toma conhecimento, o contacto melhor com um grito que é feito pelos funcionários e magistrados a nível dos tribunais. Aliás, o ano judicial foi marcado com um protesto dos juízes e procuradores a nível nacional e provavelmente todos nós acompanhamos. Aquele protesto foi, de facto, ou teve como base as atuais condições de trabalho. É que não basta consagrar na Constituição a autonomia administrativa e financeira. É verdade que o Conselho Superior da Magistratura Judicial é quem prepara o orçamento e apresenta a proposta ao Poder Executivo. É verdade. O orçamento, em alguns casos, é aprovado tal como é proposto. Mas há aqui uma questão, que é de ordem prática. É que não basta olhar para os números da lei do orçamento. Aquela é uma previsão. O dinheiro que é previsto, para sermos mais concretos, aquela verba de 1.000 milhões, seja lá o que for, que é prevista para o setor judicial, por exemplo, não é canalizada para a unidade orçamental do Conselho Superior da Magistratura. E o Conselho, por seu turno, gerir. Estão aí os números, mas agora é necessário olhar para uma questão. Qual é essa questão? São as quotas que são disponibilizadas a nível das finanças em cada província, para cada unidade orçamental. Este é o grande problema. Nós podemos ter um orçamento de 200 milhões, por exemplo, Tribunal da Comarca do Lubito, para executar durante o ano 2023, mas chegarmos em dezembro, executarmos pelo menos aí até 50 milhões. Os 150, onde é que vão? Por que é que não são concedidos?
Então, é necessário que, de facto, se passe melhor a olhar para o judicial de uma outra forma, porque esta questão depende dos responsáveis das finanças a nível de cada província. Se ele tiver um plano de necessidades do Tribunal da Comarca do Lubito e tiver um outro plano, por exemplo, dos deputados da Assembleia, do Círculo, Benguela no caso, a Assembleia Nacional, temos deputados, não é? Ou até o próprio governo provincial, é provável que o plano de necessidades do governo provincial da Assembleia Nacional ou dos deputados da Assembleia Nacional do Círculo Provincial seja atendido em primeiro lugar e, de acordo com as reais necessidades ou o valor por eles definidos, e o do judicial também sim há de ser atendido. Mas se você eventualmente apresentar um plano de 20 milhões, te vão dar 10 milhões, te vão dar 5 milhões. Então o que se pede aqui é o tratamento igual. Por isso é que quando se fala da autonomia administrativa e financeira, tem que se ter algum cuidado. Hoje por hoje, qualquer um que vai aos meios de comunicação social e em que, pronto, o tema é exatamente este, diz não, o Conselho Superior da Magistratura é que gera o orçamento dos tribunais. Ok. Mas na prática o que é que acontece? E todos nós sabemos disso. Então é necessário que, de facto, e aqui é mesmo, claro, o Poder Judicial não é uma outra entidade, porque caso os tribunais passem para a linha de prioridades, certamente que o nosso orçamento, aquele que é a previsão legal, passe a ser executado pelo menos aí na ordem de 80% a 90%. E aí sim, não precisaremos de clamar por condições de trabalho, porque com o nosso orçamento saberemos resolver internamente os nossos problemas. É isso que falta ao Poder Judicial. Ou seja, sem uma verdadeira autonomia administrativa e financeira, continuaremos a adiar o fortalecimento do Poder Judicial, porque a falta de papel, computadores, só para ter uma ideia, eu farei agora 4 anos de exercício e o meu computador para trabalho, o computador de trabalho, me foi apenas disponibilizado o ano passado, em setembro, outubro. Isto acontece num outro setor? Sim. Do Estado? Eu gostaria de dar um exemplo apenas. Há um amigo meu que mudou-se de um setor público, sem citar o nome, estava no Instituto e agora, a partir de ontem, porque apresentou-se ontem, passará a trabalhar num Ministério. Ele ontem apresentou-se e já encontrou as condições criadas. Gabinete, computadores, etc, etc. Por que é que não sucede o mesmo com os juízes? Outra questão, ainda no capítulo das condições. O nosso estatuto, o Estatuto dos Magistrados Judiciais, prevê, por exemplo, que cada um de nós tem direito a uma viatura protocolar e uma de apoio à residência, atenção. Isto está bom na lei. Isto está bom na lei, porque por isso é que somos crucificados. E dizem que os juízes reclamam, peço desculpas, entre aspas, com as devidas aspas, de barriga cheia. Foram os comentários que eu pelo menos lia quando deste nosso protesto no dia 1º de março. Muitos internautas, juízes reclamam de barriga cheia. Mas isto não se concretiza. Há quem exerce há 10 anos, exerce há mais tempo, nunca viu essa viatura.
Então, se olharmos para o princípio de igual tratamento entre os órgãos de soberania, a questão que se coloca é quem é no outro setor que inicia funções e fica 3, 4 anos sem receber a viatura. Este é só um exemplo. É a partir destas pequenas diferenças que, de facto, qualquer um de nós conclui qual é a visão, qual é a perspectiva que se tem em relação ao Poder Judicial. Para quem vai aos nossos tribunais, para quem tem algum problema para resolver nos nossos tribunais, fica feliz ela chegar ao tribunal e deparar-se com o juiz num culpa-pata. O juiz que vai resolver o meu problema está a andar de culpa-pata. Penso que não. Todas estas questões, e até porque nos termos da Constituição, isto está previsto. Muito se fala do princípio da tutela jurisdicional efetiva, etc, etc. É necessário sim que, a nível da legislação ordinária, sejam criadas as condições para qualquer um de nós que veja o seu direito violado possa aceder aos tribunais, sem sequer necessidade de se olhar para a sua condição financeira, porque o Estado cria condições para o efeito. Porém, o que não é menos verdade é que não basta permitir o acesso do cidadão aos tribunais. E o processo, por falta de condições nos tribunais, ser decidido aí pelo menos em 10 anos. Você tem dito que a justiça tardia já não é justiça. Por isso é que, mais uma vez, aqui, claro, apelamos, enquanto Associação de Juízes de Angola, a quem, de facto, tem competências para criar estas condições a nível dos tribunais, para que, efetivamente, e de uma vez por todas, possa resolver de modos a fortalecê-lo, porque esquecemos também de uma coisa, não é? Noutros países, qualquer investidor externo, por exemplo, para investir, a primeira informação que obtém, ou que obtém, melhor, é relacionada com o Poder Judicial. Se eu tiver algum conflito, quanto tempo é que o processo vai levar em tribunal? Desde a sua instauração até a decisão. Ele está preocupado com isso. Porque qualquer investidor há de contratar trabalhadores, vai ter conflitos laborais. Há de celebrar uma série de contratos que podem, na verdade, dar origem a conflitos suscetíveis de serem resolvidos nos tribunais.